Boa noite, pessoal. Estamos de volta aí, logo depois das eleições, né? Ontem nós deixamos de fazer o nosso bate-papo exatamente pelo fato de a apuração ainda estar acontecendo, né? Nós não tínhamos ainda definição, pelo menos, de lugares importantes, capitais de cidades importantes para serem resultados comentados, né? Aliás, uma das inovações do processo eleitoral desse ano foi a incompetência do TSE. Né? Parece que quisemos imitar a apuração dos Estados Unidos. Nós estávamos acostumados, nós ficamos debochando das eleições dos Estados Unidos e quase que repetimos aqui. Né? Claro que isso aí está longe de significar fraude, né? Isso foi um problema técnico, mas muito por conta da determinação do novo presidente do TSE, ministro Roberto Barroso, que resolveu centralizar a totalização no TSE. Até então, quem fazia isso eram os TREs. Então, a divulgação dos resultados atrasou exatamente por isso. Mas, enfim, vamos bater um papo hoje. Mas antes de nós entrarmos aí na nossa conversa, eu peço a vocês, como sempre faço, que me digam de onde vocês estão falando, de que cidade, né? Se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro, né? Coloque também suas impressões aí de como vocês viram, né, as eleições aí nas suas cidades, né, que destaques aí vocês fariam, né? É importante para a gente ter um mosaico, ter um conjunto aí de informações que nos permitam fazer um bom balanço, né? Embora talvez ainda seja cedo para um balanço mais consistente, mais definitivo, né? Mas, de qualquer maneira, já vale a pena nós já lançarmos aqui, tentar lançar algumas luzes aí sobre esse processo. E também peço a vocês que digam, né, se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, se houver algum problema que nós possamos resolver por aqui, a gente resolve. E também, quem estiver nos assistindo pelo YouTube, que se inscreva no canal, né, curta o vídeo, tem um link. E nas outras redes, né, vamos compartilhar, curtir, comentar, chamar os amigos. Né, é muito importante fortalecermos aí a nossa presença nesses diversos canais, nessas diversas redes, porque aqui também, né, se transformou numa trincheira de embate, de confronto, né, com a extrema-direita, com o fascismo. Tá, pessoal? E aí, Renan, como é que tá aí? Oi, Adi, boa noite aos nossos amigos e amigas. Já temos uma excelente audiência, pedir para o pessoal compartilhar. Né? Nós temos vitórias importantes, a gente tem alguns dados consolidados aqui que em breve nós vamos compartilhar com vocês. Eu quero ver aqui onde é que estamos chegando. Estamos chegando aqui em Algarve, estamos chegando em Palmas, no Tocantins, no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, Olindina, na Bahia. Estamos também em Presidente Prudente, São Paulo. Aqui tem gente do Rio de Janeiro, Bahia, mas cadê? Roberto Figueiredo, ele tem reflexões aqui sobre a Bahia, mas ele está acompanhando a gente de Londres, né? Tem gente do Tocantins, Fortaleza, Salvador, Paraupebas, no Pará, Porto Alegre, São Gonçalo onde o PT está no segundo turno, Duque de Caxias, João Pessoa, Petrópolis, Campo Formoso, Petrolina, Jardim Pernambuco, Curitiba, Goiânia, Rondonópolis, Mato Grosso, Soledade, Rio Grande do Sul, a Hilda aqui do Flamengo, no Rio de Janeiro, a Maisé de BH, Belo Horizonte também, Wesley Eduardo. O pessoal está dizendo que a transmissão tá boa e a gente já pode, Ibitipoca, Ribeirão Preto, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Cornélio Procópio, no Paraná, Rio Grande do Norte, mais de João Pessoa, Florianópolis, Friburgo. O pessoal quer saber aqui do Lindbergh, daqui a pouco você vai falar qual é a situação do Lindbergh. Varginha, Minas Gerais. Então a gente tem gente já do Brasil inteiro aqui e vamos conversar sobre os desafios, né, desse segundo turno. O Adi, eu vou pedir primeiro para você comentar
que eu acho que é talvez a notícia mais importante e simbólica desse primeiro turno, não que a vida vá se tornar fácil a partir disso, mas os candidatos, a maior parte dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro, a ultradireita, naufragou no primeiro turno. Isso é um fato. Nós temos que, porque já alguns, sobretudo, não só lideranças políticas daqui, dali, da esquerda ou da direita, da extrema-direita, enfim, mas alguns órgãos de imprensa já começam a fazer afirmações peremptórias, né? E procurando guiar, procurando substituir, né, o juízo popular sobre as eleições, né, procurando condicionar a opinião das pessoas em relação às eleições. Então, me chama a atenção, por exemplo, hoje no G1, se afirma que o PT teve uma derrota histórica nessas eleições. Bolsonaro fazendo coro, ou eles fazendo coro com Bolsonaro, disse que a esquerda teve uma derrota histórica. Teve mesmo? Obviamente que não. Eu diria que nós tivemos uma derrota histórica, o PT e a esquerda, em 2016 e também em 2018. Né? Tivemos com o golpe, tivemos com as eleições, em 2018, com a vitória de Bolsonaro, a vitória da extrema-direita, algo até então jamais visto, né, aqui no Brasil. Nós jamais havíamos tido uma experiência de vitória eleitoral da extrema-direita. A extrema-direita aqui nunca havia se viabilizado, né, eleitoralmente em termos de eleições majoritárias. A esquerda vai estar presente em diversos cenários aí do segundo turno. Ganhamos, talvez venhamos a ganhar, provavelmente vamos ganhar em Belém, vai ser uma eleição dura no segundo turno, mas... E aí pouco importa se vamos ganhar ou não. Nós não fomos enxotados no processo como fomos em 2016. Em 2016, o PT foi enxotado do processo. Isso não aconteceu esse ano. Isso não aconteceu, nós disputamos. Né? Nós estivemos ali, muitas vezes, perto, né, de ir para o segundo turno, outras vezes estamos indo para o segundo turno. Mas o que esse resultado, desde já, demonstra, e isso não sei por que não está sendo ressaltado aí pela mídia hegemônica, é que o eleitor parece que cansou daquela polarização, da maluquice da extrema-direita. Vocês lembram que em 2016 e 2018 elegeram gente da pior espécie, elegeram malucos, elegeram gente completamente desqualificada, gente tosca, bizarra, né? A antipolítica, ou a não política, ou a nova política, né, deram a tônica naquelas eleições. E não foi assim esse ano, não foi assim em 2020. Em 2020, se nós pegarmos um mapa aí de quem vai para o segundo turno, quem se elegeu vereador, nós vamos ver que houve uma opção, né, por nomes conhecidos, sejam à direita, sejam à esquerda, e um repúdio à extrema-direita, um repúdio à bizarrice, ao desconhecido, né, a quem se apresenta simplesmente como a antipolítica. Isso foi derrotado. Né? Essa antipolítica foi derrotada, não há a menor dúvida. É claro que um ou outro se elegeu aqui no Rio de Janeiro, que é um caso à parte. O Rio de Janeiro é o pior cenário para mim, mas aqui é um caso à parte. Né? Aqui é uma cidade dominada por milícia, né? Boa parte do território da cidade do Rio de Janeiro é dominada por milícia, mas então o Rio é um caso à parte. Mas em termos nacionais, o que nós vimos foi um voto talvez mais por pragmatismo, né? Os candidatos, os prefeitos, né, que administraram melhor ou de forma menos pior o cenário da pandemia, né, os que não embarcaram na onda do negacionismo, né, de negar a ciência, né, que aparentemente levaram a sério a questão da pandemia. Esses tiveram uma boa performance, né?
E da mesma forma, vereadores. Nós estamos vendo, por exemplo, aqui no Rio, né? César Maia, direita, DEM, teve uma grande votação, se elegeu. É um sujeito conhecido, né? Não é... Ninguém espera de César Maia algo novo, né? Espera algo normal da política. Chico Alencar se elegeu, Lindbergh Faria se elegeu, né? Então, em diversos, Suplicy, enfim, na quase totalidade das cidades, ou pelo menos das capitais, os nomes mais conhecidos tiveram a preferência popular, tiveram a preferência do voto, né? As pessoas estão cansadas de maluquice, as pessoas estão correndo risco de morte exatamente por isso. As pessoas estão vendo a deterioração da vida política brasileira. Isso aqui virou um circo de malucos, né? E parece não, com certeza os resultados eleitorais mostram que boa parte das pessoas está cansada disso, né? Vamos retornar aí, deem o nome que quiserem, ao velho ou ao conhecido, né? Para, sei lá, o velho normal, né? Não era bom? Não era. Mas não era, está longe da bizarrice, está longe da loucura, está longe da extrema-direita, está longe da selvageria e da barbárie, né? A partir daí, você recoloca o jogo para ser jogado dentro de parâmetros onde um mínimo de regras, né, prevalece, o que não estava acontecendo desde 2016. Então, nesse sentido, eu acho que não estou falando aqui de vitória ou de derrota, estou falando aqui de cenário, né? Então, nós devemos saudar que a antipolítica foi derrotada. Devemos saudar que a extrema-direita bolsonarista se deu mal nessas eleições. Repito, aqui e ali, aqui no Rio, lá o Carluxo, não sei como é que alguém pode sair de casa para votar em Carluxo, mas sai. Foi mais votado, mas teve uma votação bem menor, né, do que em 2016. Né? Então, agora, outro fator também que pode ter influenciado aí no resultado elevado, esse ou aquele candidato, seja de esquerda, seja de direita para o segundo turno, foi a abstenção. Foi a maior abstenção da história do processo eleitoral brasileiro. Desde 85, não se tinha uma abstenção, né, tão intensa, né? E não sei se isso é possível medir isso, se isso vai ser medido, se isso vai ser divulgado, mas é possível que, por conta da pandemia e com a própria desilusão da política, porque a abstenção, ela nos últimos tempos aqui no Brasil, ela tornou-se abstenção, votos nulos e votos brancos. Nesse ano, percentual altíssimo, né? Então, não é só pandemia, mas é recusa, né, a uma certa política. Se é verdade que os mais velhos ficaram com medo exatamente por conta da pandemia, né, e que a eleição, pelo menos em algumas cidades, teve a prevalência de presença dos mais jovens, é por isso que é possível que isso tenha influenciado, né? O Boulos, por exemplo, lá em São Paulo, nós sabemos que teve um forte apoio da juventude, né? O Boulos estava muito bem, ele era o principal candidato nas redes sociais. Nós sabemos, ela é ocupada, sobretudo, por mais jovens, né? Os mais idosos não têm tanta intimidade assim com essas redes, com esses equipamentos, enfim. Mas tudo isso, pessoal, está aí aberto, tudo isso ainda está por ser consolidado, mas eu não, sinceramente, e o PT, né? O PT tem que entender, porque se nós ficarmos nostálgicos dos tempos áureos, a gente vai ter uma eterna... Daqui para frente, nós teremos um partido de frustrados. Né? Querer que nós tenhamos a performance que nós tínhamos há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, ou até 2016, né? Isso é ilusão, isso não sei se vai voltar a acontecer, e se vai voltar a acontecer, não sei quando. Se e quando. Né? Agora, repito, nós não fomos enxotados dessa eleição.
As ruas mostraram isso. Aquele antipetismo que nós vimos grunhir, né, com a sua baba elástica, né, aquela baba raivosa, né, não aconteceu esse ano. Né, então, nós não temos que ter, toda eleição agora, nós não temos mais, nós não somos mais sozinhos na esquerda. Né, o resultado de São Paulo mostra isso. Agora, aqui no Rio, que é um quadro trágico, por exemplo, a Benedita recolocou, o PT foi recolocado no mapa político, eleitoral do Rio. Há quanto tempo nós não tínhamos candidatura própria? Eu nem me lembro mais. Adi, segundo os cálculos do Diretório Municipal, a gente, garantindo aí a vaga do Lindbergh, situação sobre a qual você vai comentar daqui a pouco, que tem muita gente perguntando, nós podemos ter dobrado a bancada de vereadores na capital do Rio de Janeiro, isso não é pouca coisa. Pois é. Mas não é só isso. É isso, né? Mas nós fomos recolocados no mapa. Né? A Benedita atraiu votos lulistas. Eu não tenho a menor dúvida, em 2018, o voto lulista das áreas populares, boa parte dele foi para Bolsonaro. Foi para Bolsonaro. Não vamos achar que o voto lulista da área popular seja um voto de esquerda, um voto revolucionário, um voto... em parte, em boa parte, não é. Né? E com a Benedita nós trouxemos desse voto de volta. Né? Aqui, aquele protagonismo do PSOL não se deu nessas eleições. Então, o que nós temos que fazer agora? É entender essa lição. Nós temos que entender derrotas, mas temos que entender também vitórias. Temos que entender quando a gente avança. Depois de anos e anos, nós tivemos uma candidatura própria aqui. E acertamos com o nome da Benedita. A Bené esteve lá, várias vezes especulou-se que ela iria para o segundo turno. Num dado momento, pesquisas apontaram que essa hipótese poderia acontecer. Né? Não deu, mas isso é uma derrota cachapante. Isto é um repúdio ao PT, como foi em 2016? Não. Né? Então, isso mostra também, né? Eu acho que a unidade das esquerdas não é condição sine qua non para você obter vitória eleitoral para ir para o segundo turno, mas que torna a política mais madura, torna a política mais racional e torna mais viável essa possibilidade, sem dúvida torna. Né? Lá em São Paulo, o pessoal saiu sozinho, pô, e foi para o segundo turno. Em Belém, houve aquilo que nós almejamos aqui no Rio, unidade toda a esquerda. Edmilson foi muito bem no primeiro turno, vai para o segundo turno, uma boa vantagem. Então, isso não há verdade. Em Florianópolis, a esquerda toda se uniu, toda, né? E não conseguiu passar. O atual prefeito lá se reelegeu no primeiro turno. Então, não são verdades absolutas, mas que o cenário aponta para a necessidade de nós sermos maduros, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, aponta. Né? Aponta. Foi ruim nós termos saído separados. Foi ruim. Desde a desistência do Marcelo Freixo e a intransigência do PDT e do PSB, né? Foi ruim. O pessoal lançou a sua candidatura. Simbolicamente, a Renata teve menos de 5%. Eu nem sei qual foi o percentual dela, acho que foi menos de 5%. Então, não é questão de somar. Não, mas mesmo somando, a Benedita não ia. Não é isso, mas simbolicamente, eleitoralmente, uma aliança PT-PSOL aqui no Rio tem um peso muito grande, um peso importante muito grande, peso simbólico, que se traduz em resultados eleitorais, eu não tenho a menor dúvida. Então, eu acho que está muito longe de ter sido catastrófico, mas não foi mesmo. Né? Nós não podemos, repito, só trabalhar em termos de vitória e derrota. Né? Nós temos de comparar, temos que ver o cenário, temos que ver as dificuldades, né? E, enfim, isso é um balanço muito inicial, né? Nós ainda vamos tratar desse assunto em outras ocasiões, em outros programas, mas, a princípio, eu acho isso, né? E saúdo o fato, né, de a extrema-direita não ter se criado nessas eleições, Bolsonaro não ter se criado nessas eleições. Edi, essa análise desse processo eleitoral, como você falou, primeiro que é uma análise preliminar.
Segundo, que tem vários elementos que têm que ser ponderados, relativizados, para comparar até mesmo com outros resultados eleitorais. Por exemplo, é o primeiro pleito onde não foi possível realizar coligações proporcionais. Parte do crescimento do centro pode ser atribuída a isso. O centro não se coligou. E aí teve uma quantidade maior de candidatos, uma distribuição, uma pulverização maior. Tem vários elementos aí, mas eu quero trazer alguns que eu acho que são muito importantes. Por exemplo, os votos em candidatos do PT a prefeito. Aqui, gente, eu não estou falando de vitória eleitoral. Eu estou somando aqui os votos que as candidaturas do PT tiveram, e eu vou comparar com 2016, que eu acho que é o ano paradigma aí, que foi um ano, sim, de derrota estratégica, tá, Wad? Mas então, a gente teve um crescimento entre 2016 e 2018. Apesar do número de vitórias em prefeituras ter sido menor, o número de votos foi maior. As candidaturas do partido, a gente teve um crescimento de aproximadamente 3%, a gente saiu de 6.790.000 para 6.970.000 votos. Então esse é um indicador. As candidaturas do PT, mesmo sem alianças, mesmo candidaturas muito pequenas que retomaram aí o estilo de militância da década de 90, de 80, foram importantes e com sua capilaridade a gente teve um crescimento em número de votos absolutos. O PSOL, que é bom lembrar que antes do governo Lula, era praticamente todos os seus militantes, né? Eu estou falando da velha guarda, era do mesmo partido, também teve um crescimento importante. Sobretudo se considerar São Paulo. Tá? Na verdade, o PSOL aí teve um crescimento de 6%, se considerar São Paulo. Tem um partido que é o PCdoB, que teve uma queda de 30% nessa votação aqui. Isso é significativo e a gente precisa olhar com carinho para o conjunto da esquerda, Adi, porque eu acho que fusões serão necessárias no próximo período. Tem cláusula de barreira aí. É isso, nós temos. Esse resultado mostra, né, que nós não fomos alijados do processo político. Nós estamos numa situação difícil, mas nós não fomos alijados. Né? Nós disputamos a eleição. Nós não fomos repudiados como fomos em 2016, como fomos em 2018. Não fomos, mas não fomos mesmo. Agora, nós temos que nos reordenar, nós temos que analisar o resultado e ver que é melhor nós perdermos o espírito adolescente e nos tornarmos adultos. Né? Cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, isso é imperioso. Né? É imperioso. 2022, é claro que, da mesma forma que nós vamos analisar e vamos fazer balanço, e vamos tirar nossas conclusões, vamos montar estratégias e vamos montar táticas, a direita também vai, a extrema-direita também. Tá? Então, não adianta a gente pegar esse resultado aqui de 2020 e dizer, não, em 2022 eles não se criam. O que ficou claro é que eles não são, não há nada, não há mal que dure para sempre, como diz aí qualquer frase traseira de caminhão. Né? A gente pode derrotar essa turma, né? Pode. Agora, temos que ter projeto, temos que ter programa, temos que ter estratégia, temos que ter maturidade, né? Temos que colocar patriotismo de partido de lado. Toda vez que se fala em eleição, você já começa a pensar em quem vai ser o candidato, tem que ser o meu, tem que ser o candidato do meu partido. Isso não se põe agora. Né? Nós temos que começar a construir uma visão de conjunto, né, da esquerda em relação ao Brasil, em relação ao cenário de 2022. Nós temos uma pandemia aí para vencer. Nós temos que desenhar o cenário pós-pandemia, que o Brasil vai sair pior do que entrou. Né? Nós estamos lascados. Nós não temos governo, nós não temos governo federal, nós não temos diversos governos estaduais. Né? Aqui no Rio nós não temos nada. Né? E, aliás, aqui no Rio foi onde talvez, não sei, se estiver errado me corrija, mas onde Bolsonaro se deu menos mal. O Crivella apostou nele, de uma certa forma, o Crivella acabou tendo nos últimos dias, né, um acréscimo aí de intenção de votos efetivos, por conta de ter colado no Bolsonaro. Nós temos que tomar cuidado, o Eduardo Paes foi muito bem, né?
Agora, não vamos dar Crivella como leão sem dente, não, pessoal, porque é igreja evangélica, né, o fundamentalista, né, a máquina da prefeitura que ele usa sem qualquer pudor. Né. Então, acho eu que o Eduardo Paes não vai. Por mais que Crivella seja mal avaliado, ele não está fora do páreo, muito pelo contrário. Né? Nós temos, e vamos enfrentar, já sei que vai ter gente aqui me perguntando se é que já não está, entre Eduardo Paes e Crivella, que é uma escolha de Sofia miserável, né? Mas eu vou aqui adiantar logo, talvez botar máscara, essas máscaras, né, de pandemia, um tapa-nariz, e talvez seja o caso aí de um apoio crítico aí ao Eduardo Paes. Porque vamos ver como é que ele vai se posicionar, não é, nesse processo eleitoral. Se o Eduardo Paes tivesse ido para o segundo turno com a Benedita, por exemplo, obviamente ele seria empurrado para a direita e talvez buscasse o amparo do bolsonarismo. Tá? Como ele está indo com um candidato de extrema-direita ligado a Bolsonaro, eu não sei como é que ele vai se comportar. Se ele vai piscar o olho para a gente, enfim. Mas, efetivamente, não dá para aceitar mais 4 anos de Crivella aqui no Rio de Janeiro. Cidade caindo aos pedaços, cidade tomada por milícia, banditismo político tomou conta do Estado e da cidade do Rio, né? Isso está insuportável. Enfim, mas vamos ver. Mas, de qualquer maneira, petistas, voltamos ao jogo aqui no Rio de Janeiro. Voltamos ao cenário. Voltamos a ser uma força política relevante. Não vamos deixar isso escorrer pelo dedo. Né? Não vamos, mais uma vez, né, trabalhar com aquele pragmatismo vulgar, né, das alianças espúrias. Né? Vamos reconstruir o partido aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Isso, Edi. Outro elemento que eu acho importante para o pessoal ter aí, quando for fazer suas análises, a gente está só iniciando aqui, dando o pontapé inicial e trazendo os elementos, é que nesta eleição é a primeira eleição, segunda na verdade, né? Mas é uma eleição em que a gente não estava no governo federal. Se a gente ficar comparando nosso desempenho eleitoral enquanto estávamos à frente do governo eleitoral, do governo federal, a gente perde um parâmetro importante. Então tem aí muitos elementos que a gente precisa ponderar para fazer uma análise desse resultado eleitoral, que ainda não terminou, né? As eleições do segundo turno. Nós temos que entender, não, é o seguinte: o PT, os motivos disso um dia vão ser melhor debatidos, tal. Mas o PT é partido do establishment. Vamos, como o PSDB como o PDT como o DEM nós não somos mais aquela força que as pessoas percebiam como força transformadora, a percepção das pessoas. Nós temos que ver que o processo eleitoral é percepção. As pessoas não nos percebem mais como aquela força que vem para mudar as coisas. Nós temos que recuperar essa tensão, né? Essa pulsão, a pulsão transformadora. Mas vou dizer para você que o PT transformou-se num partido da ordem. É um partido que respeita as regras do jogo, né? Que foi para o impeachment como o boi vai para o matadouro, que não resistiu. É isso, as pessoas percebem isso. E é claro que teve o cerco, né, o cerco de aniquilação, né, que a direita, que a Globo, que a grande imprensa, que a Lava Jato, etc., fizeram sobre o PT. E o PT saiu chamuscado, saiu cambaleante, mas saiu vivo. Vivo. Né? Agora, o PT tem que também, né, entender que a vida mudou. A vida não é mais da época da fundação do partido. A classe trabalhadora é outra, as agendas são outras. Né? Vamos lá, em São Paulo, né, prevaleceu a lógica da máquina partidária. Né? Nós poderíamos ter saído com bolos desde... Agora não. Agora se pode falar porque já terminou a eleição do primeiro turno, nós ficamos fora. Né? Mas teria sido melhor. E talvez forçasse o pessoal aqui no Rio de Janeiro a fazer a mesma coisa. Mas, enfim,
Mas nós temos que entender isso. As pessoas não nos percebem. Então, nós temos etapas a cumprir. Nós não podemos, nós temos que superar. Talvez estejamos em vias, né, de fazer isso. Talvez as eleições de 2020 tenham mostrado isso. A ideia que somos partidos de bandidos, partidos de corruptos, partidos de malfeitores, né? Para, a partir daí, quem sabe, nós recuperarmos aquela pulsão. É possível isso? Eu não sei. O processo histórico é que vai dizer. Mas aquela percepção de que nós somos um partido transformador. Né? Não somos mais um partido da ordem à esquerda. Então, é como se fosse um campeonato de futebol. Está, né? Tudo definido. Né? Os clubes maiores, menores, etc. Nós estamos dentro do bolo aí. Né? Quando, no passado, nós não estávamos dentro do bolo. Nós éramos vistos como uma força à parte, que trazia esperança das pessoas. Talvez o nosso papel seja voltar a trazer esperança dessas pessoas, seja como partido, seja como integrante de uma frente mais ampla de esquerda. É a minha opinião. É isso, são muitos desafios que a gente tem pela frente. E eu queria agora, Adi, que você comentasse um pouco algumas eleições em segundo turno. Eu acho que tem aí pedreira para a esquerda. Nós temos São Paulo, óbvio. Eu acho que aí é cerrar fileiras, mas eu vejo com bons olhos, porque o Boulos sai com um viés de alta, viés de crescimento. As pesquisas não davam o percentual que ele teve ao final, então 5% aí a mais já não deixa o Covas com vantagem tão confortável. O bolsonarismo tem uma sinuca de bico em São Paulo, porque é apoiar o Dória ou é apoiar o PT. Então eles têm uma dificuldade aí nessa movimentação. E nesse momento eu acho que é importante apoiar o Dória ou apoiar o Boulos. E nesse momento eu acho que a gente tem uma importante tarefa. Mas nós temos também Porto Alegre. E aí Porto Alegre me preocupa, porque as pesquisas davam a Manuela com uma vantagem muito mais larga, e não foi assim que as urnas foram abertas. A gente tem cidades importantes, eu vou citar uma delas só de São Paulo aqui, porque é um amigo, que é o Eloy Pietá, em Guarulhos, né? É um companheiro que já foi prefeito. A gente tem Juiz de Fora. Juiz de Fora, eu acho que pela primeira vez a gente tem uma chance real, mas vai depender de muita militância. Margarida. Com a Margarida, né? Inclusive, eu acho que ela teve a sorte do candidato que está derretendo ter ido com ela para o segundo turno. Então, eu acho que é fundamental aí o cerrar fileiras em torno da Margarida. Tem eleições no Recife, que é uma eleição que também a gente vem com viés de alta, a Marília vem numa crescente. Tem uma outra eleição que me deixa também preocupado, que é a de Belém. A gente esperava que a vantagem do Edmilson fosse maior, né? Mas aí eu quero falar de uma coisa importante, Adi, e eu não sei se você chegou a dar uma olhada em capitais, em várias cidades médias, cidades grandes. Tem uma coisa que muita gente está cobrando aqui, mas que começou a acontecer, que as urnas estão empurrando o PT e as suas dificuldades que você acabou de colocar, de ser um partido do establishment, de ser um partido que tem uma burocracia engessada, etc., mas as urnas deram alguns recados. Muito jovem eleito, Adi. Muito jovem, Brasil afora, do PT. Essa coisa de que o PSOL ocupou muito esse espaço nos últimos anos, mas a gente viu agora, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, a candidata mais votada foi a Maiara, do PT, uma candidata jovem, negra, numa cidade que é conhecida como a Suíça brasileira, uma cidade conservadora. Não, sem dúvida. Agora, isso mostra o quê? Nas bases do partido, nós temos essas forças transformadoras, nós temos esses segmentos, né? Nós temos a energia da juventude. Eles têm que ter espaço na direção do partido. Tem que ter espaço nas direções, na direção nacional, nas direções estaduais, nas direções municipais. Tem que ter espaço. Nós não podemos viver só de soluço em soluço eleitoral, pô. Nós temos que voltar a ser um partido militante, entender a nova era, entender o que é o capitalismo hoje, o que é a luta de classes hoje. Porque se continuar imperando
né, continuarem imperando essas máquinas, né, partidárias, de tendência majoritária, etc., a gente não vai sair do lugar. Isso mostra a força que o PT tem ainda, apesar de tudo, apesar do próprio PT. Nós temos muita força ainda. Agora, como é que a gente vai liberar essas forças? Tem que dar espaço aí para essa garotada, para esses jovens. Né? Enfim, eu quero parabenizar aqui todas elas e todos eles. É um ato de coragem, né? Num cenário até então hegemonizado pela extrema-direita, se apresentarem candidatos, candidatas, mulheres, negras, negros, trans, homossexuais. Né? Pô, isso não é, né? Isso é importante, isso merece aplausos, tenham ganhado ou não, e muitos ganharam, muitas ganharam. Né? Tem que ser saudado. Ora, eles têm que ter espaço. Né? Eles têm que ter espaço, eles têm que estar representados para dentro do partido, para a estrutura do partido, tanto do PT quanto das outras forças de esquerda. Agora, a vida não vai ser fácil no segundo turno. Acho que em São Paulo, o Boulos é um quadro político excepcional. Né? O Covas não vai ter vida fácil ali, não. Né? Ele está sendo empurrado para a direita. Ele declarou que não vai para a direita, mas não vai ter jeito para ele, não. Ele vai. E acho que o Boulos vai cumprir um papel ali, nos debates, tal, de colar o Covas no Dória. Dória tem um alto índice de rejeição em São Paulo. Tanto Bolsonaro quanto Dória tem um alto índice de rejeição em São Paulo. A gestão da pandemia, embora o Covas, obviamente, não caiu no negacionismo, mas São Paulo, né, inclusive, está voltando a ter, não sei se uma segunda onda, mas recrudesceu, os hospitais estão praticamente tomados, as UTIs, por conta de internações por Covid. Então vai ser na gestão, né, que o Boulos vai poder colar a pecha de administração incompetente, sobretudo nessa pandemia. Né? Hoje, né, quando terminar aqui, eu vou lá assistir às 8 horas, né, começa o primeiro debate lá, Boulos Covas, né, na CNN, né, e amanhã vai ser Eduardo Paes e o Crivella aqui no Rio. Enfim, e Manuela também não vai ter uma vida fácil lá, não. Por que esse cara que foi para o segundo turno com ela, do MDB, ele cresceu quase que não deu tempo de as pesquisas detectarem. Né? Que o Zé Fortunati, que aliás era um quadro do PT, foi para o PDT, se endireitou. Endireitou, o que eu quero dizer, foi para a direita. Ele, por conta da inelegibilidade do seu vice-prefeito, teve que desistir da candidatura e passou a apoiar esse cara. E isso explica, em boa parte, o crescimento abrupto dele nos últimos dias, e que levou, inclusive, a ultrapassar a Manuela. Por pouco, mas ultrapassou. E tudo indica que as forças de direita lá vão se unir contra a Manu, né? Lá em Porto Alegre. Ela vai ter que reinventar a campanha com todo o nosso apoio. Né? Acho que Porto Alegre é uma das capitais prioritárias para nós irmos lá e ajudar a Manuela. Em Belém, meu amigo Edmilson também não vai enfrentar a vida fácil. Mas lá em Belém, Bolsonaro também não leva a vida fácil. O candidato que for para o segundo turno é bolsonarista. Então, e o Edmilson já foi prefeito e muito bem avaliado lá, quando ele era do PT. É considerado até hoje um dos maiores prefeitos, se não o melhor prefeito da história de Belém. Né? Na sua gestão, lá atrás, aí, na década de 90, era um jovem. Né? E, enfim, é o quadro mais. A esquerda foi para o segundo turno em Belém, a esquerda foi para o segundo turno em Porto Alegre. Né? A esquerda foi para o segundo turno em São Paulo. Então, nós não estamos fora do jogo, não. O jogo, estamos numa situação difícil, nós não estamos numa situação hegemônica, nós não somos ainda, não voltamos a ser uma força ascendente, mas estamos presentes e temos que
que há um amplo espaço na sociedade brasileira para nós ocupar. Em boa parte não reocupamos ou não ocupamos por debilidades nossas, né? Não pela força do adversário. Como é que está aí, Renan? Opa, pensei que estava me ouvindo. Muita gente comentando e concordando, né, com essas primeiras análises aqui. Eu quero pedir o Adi Estou agora sendo para... lembrado que o PT está também no segundo turno, né? Também foi por um triz, o João Coser, lá em Vitória, né? Sim, sim. Também não vai ser uma eleição fácil, mas fomos para o segundo turno, né? É isso que eu estou dizendo. No Rio Grande do Sul, importantes cidades nós estamos no segundo turno, né? E ganhamos em cidades importantes, inclusive, cidades que a gente ganhou no primeiro turno já agora. São Leopoldo. Agora, lá no Rio Grande do Sul, nós temos um partido organizado. Nós temos um partido que não tem a lógica da máquina clientelista, não tem a lógica da máquina burocrática. Ali é um partido de militância, de reflexão política, de debate, né? Mas deixa eu até falar uma curiosidade, Adi, não sei se você sabe. Teve muita gente, enquanto nós éramos governo federal, que entrou no PT por oportunismo para tentar navegar nas ondas da popularidade do Lula e das nossas realizações. Muita gente já saiu, muito dessa turma que não tem comprometimento ideológico já saiu do PT. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo, do Diretório Nacional do Partido, mas aqui que a gente combatia muito na capital porque desobedecia resoluções partidárias, como a candidatura do Lindbergh em 2018, a candidatura do Lindbergh em 2000 e a candidatura da Jandira, no caso, em 2016, que é o Márcio Santos, saiu do PT, foi para o PTB, inclusive se elegeu vereador agora, mas até a última gestão do PT, do Diretório Nacional, ele era do Diretório Nacional do PT, né? Mas essa turma também está saindo automaticamente e um novo ambiente está sendo gerado e criado. Eu acho que essas eleições têm várias contradições, mas volto a afirmar, as surpresas de juventude que aconteceram por aí. Se a gente vai para uma cidade como Natal a gente tinha um vereador, a gente foi para 3 vereadores, 3 jovens, 2 mulheres e um homem, todos jovens. A gente vai para... Aqui no Sul Fluminense nós chamamos de banidos. No Sul Fluminense o PT foi banido em 2012, em 2016. Tá bom, foi um resultado expressivo? Não, mas voltamos a ter um vereador de Volta Redonda. Volta Redonda e Barra Mansa, elegemos vereador em Barra Mansa. Porra, resultado retumbante não. Mas o que mostra isso, né? O antipetismo já é uma força em decadência aqui. Inclusive, a companheira que foi eleita, para mim foi uma boa surpresa, é irmã da Cris Carreiro, que trabalhou na OAB lá Não, eu gravei um vídeo para ela, inclusive. Ela foi eleita professora. Um funcionário da OAB, eu até botei na OAB e eu gravei um vídeo para ela e foi muito bacana isso também. Então, eu acho que esses são elementos importantes que a gente tem que ter e estou montando até um grupo de estudo, Adi, com os jovens, vamos observar como foram as campanhas da juventude que foram vitoriosas. Porque esse é um outro elemento que eu queria colocar. Em 2018, a direita dominou as redes sociais. Nessa eleição agora, a gente conseguiu se sobressair. Imagina numa cidade como São Paulo, uma candidatura como a do Boulos, ter chegado no resultado que chegou. Significa que a gente, um esforço coletivo monumental, né? E aí não é só a militância institucionalizada, mas são as nossas franjas organizadas, as nossas franjas criativas, numa campanha extremamente criativa e atuante nas redes sociais. Quando você se liberta da lógica da máquina, da lógica burocrática, e mergulha na política, isso só pode dar bons resultados, né? Então nós temos que aprender essas lições. Mas, repito, né? Tivemos derrota histórica coisíssima nenhuma, né? Recuperamos terreno, disputamos, ganhamos, perdemos mais do que ganhamos, mas disputando, não sendo enxotados como nós fomos em 2016.
E eu volto a dizer, tem algumas pessoas lembrando aqui de uma derrota muito sentida, que eu acho, assim, na verdade são duas aqui, que em Macaé, o nosso único vereador não conseguiu se reeleger, mas ele não conseguiu se reeleger porque o PT não fez um vereador. Ele foi o sétimo Marcel, mais votado na cidade, isso é mas a outro. nossa chapa não foi o suficiente. E aí eu volto a dizer, a gente não tinha, e Macaé é um exemplo disso, o PT em Macaé já chegou a ter 5 vereadores, que no mesmo mandato, 4 deles saíram do PT, abandonaram o barco. Foi um PT dominado pelo aliancismo com a centro-direita, e no momento em que a gente deixa de fazer essas alianças, que inclusive essas alianças proporcionais não são possíveis, as dificuldades também acontecem. A gente precisa estruturar melhor o partido. A gente tem que tirar lições disso. Né? Precisamos aí voltar a organizar o partido também em outras bases. Não vai ser fácil, não é bom perder, mas a gente... tem notícia aqui, cadê? Deixa eu pegar. Araruama foi eleito um vereador. A gente não tinha vereador em Araruama. Né? Isso. A gente perde aqui, ganha acolá e vamos seguindo. A questão é que nós estamos no jogo, jogando o jogo. Em 2016, nos colocaram para fora do jogo, levou um cartão vermelho do povo. Esse é que é o dado objetivo. Um dado importante aqui, simbólico, e eu acho que é extremamente, porque é no coração do conservadorismo da República de concurseiros. É a primeira vereadora negra da história de Curitiba. Petista hoje. É petista. É isso. Enfrentando o racismo no seu estado bruto. É isso, pessoal. Não tem, né? Não vamos comprar essas análises aí de G1, de Globo News, de Merval Pereira, de Miriam Leitão, coisa parecida, né? Nós temos instrumentos, temos gente, né, capaz de fazer análise isenta, né, desse processo eleitoral. Né? Estamos às mil maravilhas, longe disso. Agora, estamos derrotados historicamente, longíssimo disso. Né? Então, não vamos ficar comprando gato por lebre, não. E aí, Adi, entrando agora numa área de interseção, que é a área do jurídico, do sistema brasileiro de justiça e da política, e já pedindo para você fazer um outro comentário também, a situação do Lindbergh. Todo mundo quer saber qual a situação do nosso companheiro Lindbergh, e eu peço para que você emende logo em seguida a um assunto importante, uma notícia do meio da tarde de hoje, que o Lewandowski liberou a Lula o acesso às provas obtidas pela Lava Jato. O acesso, inclusive, já garantido pela segunda turma, mas que vinha enfrentando obstáculos na sua execução, mas ele agora foi mais contundente e determinou que a defesa tem acesso para poder fazer a defesa do presidente Lula. Olha, pessoal, em relação ao caso Lindbergh, né? Lindbergh, o Ministério Público havia o professor Lindbergh o acusando de improbidade administrativa por conta de um ato administrativo do Lindbergh praticado na época que ele foi prefeito de Nova Iguaçu. Não me engano, em 2006, 2008, não me lembro, enfim. Qual era a questão? No material escolar distribuído gratuitamente para crianças carentes lá de Nova Iguaçu, ele botou um sol. Né? E parece que o tal sol, esse símbolo, teria sido a marca que ele utilizou na campanha eleitoral dele para se eleger prefeito. Parece que é isso. Bom, anos e anos esse negócio rolando, o juiz de primeiro grau entende que houve, né, a prática de ato de improbidade, enriquecimento ilícito e dano ao erário. Quer dizer, o ato de improbidade gerou enriquecimento ilícito, ou seja, Lindbergh teria metido a mão no bolso e dano ao erário. O Tribunal de Justiça do Rio, Lindbergh recorreu, e o recurso dele foi provido em parte. O Tribunal de Justiça do Rio disse o seguinte:
Houve ato de improbidade, sim, foi indevido, foi o princípio da impessoalidade. Foi desrespeitado pelo então prefeito, mas, então houve improbidade, mas não está demonstrado enriquecimento ilícito nem dano ao erário. Essa foi a decisão do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Quando o Lindbergh tenta registrar a candidatura, o Ministério Público vem, impugna a candidatura, alegando inelegibilidade e dizendo que ele praticou o ato de improbidade que ele praticou gerou enriquecimento ilícito e gerou dano ao erário. Contrariamente ao afirmado pelo Tribunal de Justiça, decidido pelo Tribunal de Justiça, que eles valoraram de maneira diversa. Lindbergh recorreu para o TRE. TRE, na semana passada, por 5-1, contra o voto do relator, foi o voto favorável a Lindbergh, e contra o parecer do próprio Ministério Público, reafirmou a tese do dano ao erário e do enriquecimento ilícito. Pessoal, posso dizer a vocês o seguinte, essa decisão é monstruosa. Ah, mas foi igual ao Cocó. Não foi igual ao do Cocó. Primeiro ponto, não foi igual ao do Cocó. Então, vamos tirar... Não foi. Se Lindbergh perder isso no TSE, eu não sei mais o que é direito, eu não sei mais interpretar a lei, eu não sei mais nada. É para ser decisão monocrática lá no TSE. Tamanha monstruosidade dessa decisão. Decisão política. Né? É o rescaldo do lavajatismo que ainda perpassa boa parte do sistema de justiça brasileiro. O que vai acontecer? Bom, o voto do Lindbergh, eles não foram contabilizados, então o Lindbergh teve, sei lá, 25 mil votos, sei lá o quê, mas esses votos estão sob júdice. E já sei que tem gente aqui que está me perguntando, vai perguntar, se o Lindbergh perder esse recurso lá no TSE, esses votos vão para o partido? Não vão. Infelizmente, vão para a lata do lixo. Essa é uma regra, do meu ponto de vista, inconstitucional, né? E deveriam valer para o partido. Ele concorreu normalmente, né? Mas, enfim, não valerão. Mas nós não chegaremos a essa hipótese, pessoal, tem certeza absoluta. Um TSE que não tem pressão política local, que o direito é melhor apreciado, né? Apesar dos pesares, né? Eu não tenho dúvidas que Lindbergh vai ganhar o recurso. E se ganhar, se o recurso for provido, como eu acho que será, é possível que o PT, além do... Quer dizer, ainda faça mais um vereador, que seria, no caso, a atual vereadora Luciana Novatti. É possível, que significaria ter dobrado de 2 para 4. É retumbante o resultado? Porra, mas dobrou. Pode dobrar. Significa avanço, não significa retrocesso. Então é assim que nós temos que analisar e ver as coisas. Né? Não é como a chibata se autoflagelando, mas vendo o cenário com objetividade. Eu não tenho dúvida que Lindbergh estará, né, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro em 2021, né, vai ser diplomado, vai tomar posse, vai ter o seu recurso provido, e com a sua votação é possível que nós façamos mais uma vereadora, que no caso será a atual vereadora Luciana Novatti. Sim, a questão da sempre, né? Esse assunto eterno, Lava Jato, Lula. Pessoal, a defesa do presidente Lula vem requerendo, desde Curitiba, o acesso às provas, aos arquivos, aos documentos gerados por 2 sistemas da Odebrecht, MyWebDay e Drausis. Vou abrir um parênteses aqui. Quem sempre nos alertou sobre isso, então estou abrindo parênteses, foi o Tacla Duran. Quando eu e o meu companheiro, amigo Paulo Pimenta, deputado Paulo Pimenta, estivemos em Madrid em 2017 e estivemos lá com o Tacla Duran,
ele enfatizava isso para nós. Olha, tem que conseguir, tem que ter acesso, porque isso vai provar a inocência do presidente Lula, e até porque esses arquivos eles foram adulterados. E se provar que foram adulterados, que dali a Lava Jato tirou elementos para condenar muita gente, não só o presidente Lula. E por isso a Lava Jato, de forma obsessiva, se nega a fornecer esses dados ao presidente Lula. Bom, chegou o Supremo. Tudo que é da Lava Jato no Supremo vai para a mão do ministro Edson Fachin. Outro dia, eu, pelo Twitter, e volto a fazer isso aqui com vocês, se vocês encontrarem uma decisão favorável do Edson Fachin ao presidente Lula, por favor, me avisem, que eu estou fazendo uma pesquisa para saber se alguma vez o Fachin votou a favor de alguma tese da defesa do Lula. Essa, aparentemente, ele votou. Ele mandou a Lava Jato entregar, cheio de ressalvas, desde que sejam dados que digam respeito só ao presidente Lula, que não atrapalhem investigações em curso, diligência em curso, né? E que não digam respeito a terceiros. É oficiada a Lava Jato. Saibam, pessoal, é bom que vocês saibam. O Moro saiu, mas a Lava Jato continua lá em Curitiba. Esse juiz que entrou lá é morista, é lava-jateiro, enfim. É a mesma coisa. O juiz vem respondendo, dizendo que estava cumprindo a decisão do Supremo. Diz o seguinte, que oficiou o Ministério Público e a Odebrecht para dizerem que documentos poderiam ser disponibilizados para a defesa. Pessoal, olha só, preste atenção no que eu estou dizendo. Se coloca no lugar de um acusado, no caso do presidente Lula, ou de um advogado de defesa. O que o juiz mandou fazer? Olha só, eu vou ceder as provas que o acusador e a empresa que delatou, que fez a leniência, disserem que pode liberar. Eles vão ter que dizer que documentos eu vou liberar para vocês. Olha o absurdo desse negócio. Como no julgamento passado o ministro Lewandowski foi o voto vencedor, graças aos céus, pelo menos para esse processo, ele tornou-se o relator, não é o Fachin. Então o ministro Lewandowski passou uma carraspana, determinou, né, que sejam entregues esses documentos, que não tenha essa história, parar com os expedientes, né? Que o processo penal não pode servir nem para autor nem para réu, ficarem com pequenos expedientes, como a Lava Jato fica, e determinou a entrega, sem essas ressalvas, à defesa do presidente Lula. E quando esses documentos forem analisados pela perícia, etc., não tenho dúvida. Inclusive, documentos estão vindo de outro país, da Suíça, esses arquivos. Vai se provar que foram adulterados e vai se provar que as provas utilizadas para condenar A, B ou C, sobretudo o presidente Lula, eram provas fajutas, né? Isso ainda vai levar algum tempo, mas vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, quero aqui dizer, quero enaltecer a figura do ministro Lewandowski. Isso é um orgulho ter, num tribunal, um homem da envergadura do ministro Ricardo Lewandowski, com coragem. Vocês vão dizer, coragem para quê? Para cumprir o dever dele. Aqui no Brasil tem que ter coragem para cumprir o dever. Aqui no Brasil, julgamento penal, sobretudo, virou uma espécie de fla-flu, né? Sobretudo quando envolve o ex-presidente Lula. Então, o ministro Lewandowski sempre mostrou coragem de fazer o quê? De ser a favor do Lula? Não, de ser a favor da Constituição. Para isso, aqui no Brasil hoje tem que ter coragem. Muita coragem. Defender a lei, se apegar à letra da lei, tem que ter muita coragem hoje aqui no Brasil, porque a extrema-direita desvirtuou isso tudo a partir do seu Sérgio Moro e dos playboys da Lava Jato, chefiados por Deltan Dallagnol. Então fica aqui esse registro, né, de
reconhecimento a essa figura de grande jurista, de grande homem, que é o ministro Ricardo Lewandowski. Renato, tem mais alguma coisa aí? Não, Ed, basicamente é isso. Eu acho que a gente já tratou aqui, demos um pontapé inicial na análise do cenário pós-primeiro turno, apontamos os desafios já São Paulo, Porto Alegre, Belém, Vitória no Espírito Santo, em várias cidades que a gente tem que disputar esse segundo turno com toda a garra. E você já deu aí a informação que também muita gente queria saber qual era a importância da decisão do Lewandowski hoje, e já falou também do caso Lindbergh. Eu acho que encerramos por aqui essa live e a gente volta no domingo para... Isso. Né? Olha, pessoal, agora é arregaçar mangas, né? Petista de São Paulo é botar o Boulos aí para ganhar essa eleição. Lá em Curitiba, toda a esquerda, espero que os companheiros do PSOL finalmente adiram, né, a candidatura da Manuela. Da mesma forma, lá em Belém, enfim, onde houver candidatos e candidatas, né, de esquerda, progressistas, nós temos que arregaçar mangas, ajudar, militar e eleger. Né? E aqui no Rio, infelizmente... Vamos para São Gonçalo, Adi. Uma das maiores cidades do estado. Verdade, lá, o candidato do PT, enfim. Estamos no segundo turno. É a segunda ou terceira maior cidade aqui do estado do Rio de Janeiro. No Rio, né, eu apenas vou torcer para que Crivella não volte a nos atormentar. Né? Saia da prefeitura para o lixo da história. É isso aí, Renan. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Vamos embora, pessoal. Vamos assistir ao debate aí lá do Boulos com o Costa, que está começando. Tá? Um forte abraço. Boa noite. Domingo a gente volta normalmente. Tá? Um abração para vocês.